Nós recebemos a notícia do Prêmio Nobel de Literatura para a escritora francesa, romancista e professora universitária Annie Ernaux. A atribuição de um prêmio, grande prêmio mundial de literatura, é sempre um motivo de festa, ainda que pesem que escritores são deixados à margem, que o júri pensa a partir de determinado lugar discursivo. E por que é um motivo de celebração? Porque a literatura é um direito, como nos ensina Antônio Cândido, um direito humano inalienável. A literatura mostra que as verdades não são definitivas, que podem ser outras, e nos humaniza, ensina não só a resistência, mas as possibilidades de mudança. E esse aspecto é muito importante quando a gente considera uma mulher laureada com o Prêmio Nobel de Literatura, a primeira francesa a receber o prêmio, e uma escritora que é declaradamente de esquerda. A Annie tem envolvimento com o Partido Comunista ao longo da história, um envolvimento no sentido de apoio a esse partido. Foi também uma das intelectuais que aderiu ao importante movimento dos coletes amarelos na França. E esse posicionamento se revela em uma obra que é essencialmente autobiográfica, e aqui a gente precisa entender que a autobiografia é uma espécie de ficção, portanto, os graus de ficcionalização, com que são articuladas as narrativas de Annie, contidas de um lado e de outro extremamente profundas e tocantes, acuradas, como é a definição que lhe atribui o prêmio, são obras que falam a partir de uma mulher, de uma escritora, de alguém da vida real, e que não se recusa a ser uma espécie de personagem de si mesma. E nessa efabulação, toda a questão da opressão, da luta de classes, das questões femininas, assim, tanto a esfera política quanto a esfera lírico-amorosa, elas se fazem presentes nessa obra, como acontece também em obras de outros escritores contemporâneos. Desse modo, eu gostaria de destacar, alguns dos seus romances mais importantes. Começo por Acontecimento, de 2000, em que um aborto clandestino é tematizado, com um certo olhar quase distante, embora totalmente firme e aderente, à causa do aborto. Sem dúvida, um dos seus trabalhos mais importantes é o livro Os Anos, que ganhou o prêmio Marguerite Duras e o prêmio Strega. É um livro que fala da trajetória de um país e da trajetória de uma mulher, e como é a trajetória de cada um de nós, Nossa trajetória pessoal é nossa vida íntima, os acontecimentos que nos dizem respeito, as lutas que enfrentamos, as perdas com as quais nos defrontamos, e também a história do país, a história do nosso povo, dos nossos engajamentos políticos, e a própria história do planeta, da qual a história do nosso país não se descola. Mas essa narrativa de Annie, ela é interessante porque ela não é apenas um livro que se poderia chamar de confessional ou um livro de depoimentos, mas é uma reinvenção de si mesma, fazendo com que transversalmente a história política e a história pessoal se atravessem. E é uma invenção de si mesma porque narrar é narrar-se. Existe sempre uma forma
de elaboração a partir da narrativa. Esse livro também é interessante porque revoluciona, em alguma medida, a prosa contemporânea. Claro, essa apresentação de uma narrativa fragmentada, esfacelada, em alguma medida desterritorializada do lugar por excelência da narrativa clássica, é uma tônica no cenário contemporâneo, mas a essa narrativa ela mistura relações que vai estabelecendo com outros suportes artísticos, como a fotografia, como a canção, como objetos e filmes específicos. Então, isso torna essa narrativa vigorosa, inventiva, né? E Mayakovsky diria que só a arte é revolucionária se a forma for revolucionária, e extremamente partidária. E com essa colocação eu retomo Walter Benjamin, que diz que quem não deve tomar partido deve calar. E um escritor toma partido, a linguagem engaja. Isso que torna a literatura uma potente, munição contra a violência, porque há indignação na literatura, há reinvenção de formas de vida e também contestação. Este, sem dúvida, é o caso de Os Anos. Avalio que é um prêmio merecido para uma escritora que já havia sido bastante laureada, mas não posso deixar aqui de considerar um perfil de atribuição do Prêmio Nobel na área de literatura e que dá pouco espaço, digamos, para países que não são os países centrais, né? Ainda que tenhamos aí premiações fora do circuito europeu, né, é importante marcar que na América Latina temos tido produções extremamente importantes e que precisam, em alguma medida, receber dos jornais, dos cadernos culturais, bastante projeção também.